Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa desta semana, desta vez comigo, Leonardo Ralha, e com a jornalista Bianca Marques. Com Portugal a meio do segundo ano letivo sob o impacto da pandemia de Covid-19, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, tem sido uma das vozes mais ativas no setor da educação. Mais de 2 décadas de experiência em conselhos executivos deram ao professor e diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, de Vila Nova de Gaia, uma experiência que o ajuda a enfrentar um desafio inédito para as escolas portuguesas. Filinto Lima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Acredita que, tal como alguns especialistas em saúde afirmam que estamos a fazer medicina de emergência, também podemos falar num ensino de emergência? Muito bom dia e obrigado pelo convite. Sim, o ensino não presencial, que é aquele ensino que ninguém deseja. Aliás, eu penso mesmo que no ensino não superior nem se imaginava aquilo que seria, embora já havia resquícios no ensino superior da aplicação do ensino, portanto, online ou não presencial. Nesse sentido, eu acho que se a novidade do dia 8 de fevereiro for para a migração para o regime não presencial, nós estamos a fazer um ensino de emergência, não há qualquer espécie de dúvida. Um ensino não desejado, um ensino reativo, em reação à situação pandémica que está a viver-se no país, e um ensino que todos sabemos levanta muitas dificuldades para os professores, bastantes dificuldades para os alunos, para os pais, e de facto um ensino que não é desejável. Eu diria que será um mal menor este tipo de ensino. Eu reconheço que teve relativo sucesso no terceiro período, mas é mesmo muito relativo, porque nós sabemos que muitos alunos, sobretudo aqueles alunos da classe socioeconómica mais débil, saíram imensamente prejudicados. E eu temo que isso volte a acontecer após o dia 8 de fevereiro, embora reconheça que em cima da mesa do governo, na minha opinião, terá que estar, de facto, a migração para esse tipo de ensino, no ano presencial, para o regime misto, e eu queria muito, todos queríamos muito, que fosse para o regime presencial. Mas qualquer um destes regimes, a decisão do Primeiro-Ministro, como nós sempre dissemos, terá que ser suportado, portanto, nos pareceres dos técnicos especialistas, dos peritos em saúde pública, e nesse sentido estamos expectantes daquilo que vai acontecer após o dia 5 de fevereiro. Pouco antes do encerramento temporário das escolas, disse que havia 14.647 infectados com Covid-19 no setor da educação. Como é que esse número evoluiu desde então? Não, aliás, nós sentimos na última semana de presencial, eu senti isso na escola e junto dos meus colegas diretores, sentimos que os professores estavam a ficar com medo. Eu quero dizer que o primeiro período letivo foi um período que decorreu relativamente calmo e normal, com situações de confinamento, com situações de isolamento, mas decorreu, não se fez o ensino de emergência, fez-se o ensino presencial. Agora, não há dúvida que o medo apoderou-se dos professores. E porquê? Em virtude dos números que nós temos conhecimento diariamente, ou que tivemos conhecimento diariamente, dos números dos infectados, dos números dos óbitos, e depois percebeu-se nessa semana, finalmente, a grande maioria dos peritos em saúde convergiram na necessidade das escolas terem que ser encerradas. E esse medo apoderou-se dos professores, apoderou-se dos pais. Nessa semana, alguns pais, desde segunda-feira, já não traziam para a escola os seus filhos, em virtude do medo, pelos motivos que eu atrás referi, e, portanto, não nos admiramos nada que na quinta-feira o Primeiro-Ministro dissesse que a partir de segunda-feira as escolas estariam encerradas. Ficamos um pouco admirados, foi com a solução. Nós pensávamos que iríamos ter o regime não presencial como aconteceu no terceiro período. Mas a decisão não foi essa, foi pela suspensão das atividades letivas e formativas, e essa foi a decisão do Primeiro-Ministro. Mas, na verdade, nessa semana sentia-se já o medo a apoderar-se dos atores educativos. E o que é que se poderia ter feito mais para combater esse medo? Mais testagem, mais informação?
Falar depois dos factos acontecerem é fácil, mas eu recordava que nós na altura, antes umas semanas, nós pedimos aquilo que está a ser feito, até está a ser feito agora durante os próximos dias, que é a aplicação dos testes antigênio. Nós na altura falámos sobre isso. Também pedimos, na altura, prioridade para a vacinação dos professores e do pessoal não docente dentro, portanto, daquela área do grupo de serviços essenciais. A ideia não era passar à frente dos velhinhos dos lares, não era passar à frente de ninguém. Mas a ideia era, se os professores vão ficar na linha da frente, era muito justo, na nossa opinião, que tivessem acesso de prioritário dentro do seu patamar, mas um acesso prioritário também à vacinação. Não foi essa a ideia da doutora Graça Freitas. Acha que no mínimo deveriam ser equiparados às forças de segurança e ficar à frente, por exemplo, dos titulares de cargos políticos? Dos cargos políticos, se calhar, mas no mínimo, dentro do grupo dos serviços essenciais, que é o grupo que se perfila para ser vacinado, eu acho que dentro desse grupo dos serviços essenciais, os professores deveriam estar como prioridade. Dentro desse grupo. Nós não queríamos ir à frente, portanto, como eu disse há bocado, do pessoal da saúde, das pessoas que estão nos lares, não é isso. Mas dentro do grupo dos serviços essenciais, eu penso, era a nossa ideia, era de facto os professores terem prioridade e o pessoal não docente na vacinação. E foi essa a ideia que nós defendemos publicamente, não conseguimos de facto levar a nossa ideia para já avante, mas finalmente os testes antigênio apareceram curiosamente nessa semana em que as escolas depois tiveram que encerrar e estão a decorrer nestes próximos dias, mas eu quero dizer que nestes dias nas escolas estão poucas pessoas, estão poucos alunos, não há professores, estão pouquíssimos funcionários, olha, está o diretor, ou seja, são 15 dias em que poucos atores educativos irão ser testados. Eu espero que depois do regresso, portanto, à escola, depois dessa suspensão das atividades letivas, este programa, portanto, continue com muita força, sobretudo naqueles concelhos onde a taxa de incidência desta pandemia é maior. Foi noticiado que o ensino à distância poderá regressar. Acredita que desta vez os alunos vão ficar a aprender neste formato durante quanto tempo? O ensino à distância, o ensino de emergência, o ensino não presencial é um dos ensinos que tem que estar, ou é uma das soluções, peço desculpa, que tem que estar na mesa do governo a quando da decisão, sempre após a auscultação dos técnicos de saúde. Eu gostaria que fosse, eu já gostaria que não houvesse ensino não presencial, mas não me parece possível. Eu penso que os técnicos de saúde, daqui por 15 dias, não irão dizer isto, mas eu preferia, todos preferíamos. Eu queria que fosse no mais curto espaço de tempo possível, e que abrangesse o menor número de alunos possível. Eventualmente, a estratégia poderá ser começar com os alunos do ensino secundário, os mais velhos, porque são mais autónomos e porque esses, neste momento, sobretudo os alunos da ação social escolar, têm já os prometidos computadores, portanto, na sua posse. Computadores que foram entregues, como sabem, aos alunos pelas escolas, através das escolas, é uma cedência temporária e, portanto, e que irá acompanhar o aluno ao longo do ciclo, mas eu gostaria que, de facto, mesmo estes alunos, se forem estes que tiverem de ficar em casa mais algum tempo, que isso acontecesse, de facto, num curto tempo, no mínimo tempo possível e também que, de facto, abrangesse o número reduzido de alunos. Por exemplo, o primeiro ciclo os alunos perdem imensa matéria, imensas aprendizagens, estando em casa. Todos perdem, mas os mais novos perdem mais. Há alunos que, em relação ao ano passado, que agora estão no segundo ano, e, portanto, no ano passado estavam no primeiro ano e a partir de março, recordam-se, tiveram que ir para casa, já estavam a aprender as primeiras letras, já estavam a escrever as primeiras palavras, e isso, em algumas situações, foi por água abaixo. E os professores, neste ano letivo, estão e estarão a recuperar essas aprendizagens. Portanto, o ensino não presencial é um ensino, de facto,
que ninguém quer, é um ensino, de facto, que está longe de todos os objetivos e, portanto, nesse sentido, eu gostaria que se concretizasse só no caso de ter em conta a saúde. Se não for por isso, nós gostaríamos de ter os alunos nas escolas. Se de facto o ensino à distância avançar, como já foi noticiado, na sua opinião, por que é que acredita que o governo preferiu optar por estes 15 dias de pausa? Eu acho que foi uma opção do governo que muito nos admirou. Já disse isto no início da entrevista. Portanto, estávamos todos na expectativa que a partir de segunda-feira as escolas estivessem, portanto, a ensinar à distância. Perguntar-me-á, mas estamos melhores que o ano passado? Eu acho que estamos, ao nível do secundário. Agora, estamos muito igual, por exemplo, e não se tem falado, ao nível dos computadores que não foram cedidos, penso eu, pela tutela, aos nossos professores. Ou seja, estamos a focar muito o assunto dos alunos, que é muito importante, bastante importante, mas esquecemos que os professores, lá em casa, trabalham com o seu computador e trabalham com a sua internet. O mesmo se diga também que nos estamos a esquecer das escolas. As escolas possuem computadores, portanto, dá muitos anos obsoleto. Como nós temos dito há muito tempo esta parte. É preciso renovar o parque informático das escolas, é preciso ceder computadores aos nossos professores para o seu trabalho profissional quando estão em casa e quando estão na escola. E é preciso também que a promessa do Primeiro-Ministro seja, de facto, concluída, ou seja, a entrega de 1 milhão de computadores a todos os alunos. Aqui a lógica, que pode ser criticável, mas é a lógica, é o paradigma do manual escolar, ou seja, o manual escolar, como sabem, é entregue a todos os alunos, independentemente da capacidade económica de cada aluno. E será o mesmo paradigma em relação aos computadores. Portanto, cada aluno terá o seu computador. Se é certo que ao nível do secundário esta situação está resolvida, para os alunos da ação social escolar, para o grosso dos alunos, terceiro ciclo, segundo ciclo e primeiro ciclo, essa situação está longe de ser resolvida, apesar da promessa, sabemos bem, da chegada, neste período letivo, de mais 335 mil computadores. Sendo que ainda não existem computadores para todos os alunos, assistir às aulas a partir de casa, nos ATLs, seria uma possibilidade ou que alternativas existiriam? Aqui, para que o ensino à distância, que é de emergência, fosse rentabilizado o máximo possível, eu acho que o instrumento computador é necessário, embora muitos dos nossos alunos, mesmo com a ação social escolar, têm computador e até têm telemóveis, mas de facto eu acho que era importante a existência, cada aluno ser portador, sobretudo os alunos da ação social escolar, os economicamente mais débeis, serem portadores do computador prometido pelo Ministério da Educação. Agora, a desigualdade do ensino de emergência, eu sei que é muito focado por quem tem e por quem não tem computador, mas para mim, sinceramente, isso é um pormenor perante aquilo que eu vou dizer a seguir. Há alunos que em casa até podem ter computador, eu admito isso, até podem ter telemóvel, mas não têm um espaço digno para estudarem. Não têm um espaço digno. Aliás, muitos alunos nem têm sequer um espaço digno ou um espaço para abrir o seu computador. Muitos alunos lá em casa não têm um ambiente acolhedor para estudar. Muitos alunos lá em casa não sabem se à hora do almoço vão poder ingerir aquela refeição que ingerem diariamente na escola, portanto, quente. Não têm. Ou seja, as desigualdades desse sistema de ensino vão muito para além de haver ou de não haver o computador. E nós estamos muito focados e devemos focar, é importante, portanto, o computador, esta máquina que está aqui à minha frente, é verdade, mas é muito mais importante aquilo que eu atrás disse. Que vontade tem um aluno de aprender se, estando à frente do computador, está de barriga vazia? Não há pessoas que aprendam de barriga vazia. Que vontade, que motivação tem um aluno se lá em casa todos ganham, o pai e a mãe não se entendem e é esse o ambiente perante o seu estudo. Não tem nenhuma motivação. Portanto, nós também, todos nós os portugueses, claro que isto exige
políticas profundas, devemos estar preocupados com o computador, muito bem, o material digital, a rede de internet, é verdade, mas com outras situações que o ensino de emergência, feliz ou infelizmente, faz emergir e que eu acabo aqui de retratar. E perante essa realidade e também perante todo o processo de compra e de entrega dos computadores, que avaliação faz e que nota daria ao Ministro da Educação? Vamos ver. No dia 9 de abril, o Primeiro-Ministro disse que, a partir deste ano letivo, no arranque do ano letivo, foi em setembro, os alunos iriam ter, de facto, material digital condigno, nomeadamente rede de internet e claro, os computadores. Essa promessa não está cumprida. Aliás, ele admitiu isso há uma semana no Parlamento, onde disse que só cumpriu promessa. Portanto, o que eu gostaria era que essa promessa fosse cumprida no mais curto espaço de tempo possível e gostaria muito de que não se esquecesse dos seus professores. Nós lembramos muito dos alunos, é muito importante falar dos alunos, é por isso que existem as escolas, mas uma escola sem professores não existe. E os professores têm que ter material de trabalho para realizarem as suas tarefas profissionais. Portanto, também pedia ao Governo que não se esquecesse de dotar os seus milhares de professores do respectivo material. Eu estou aqui a falar nitidamente do computador e também, com certeza, da rede de internet, porque lá em casa dos professores também há filhos, também há marido e mulher, também há família, e todos eles, muitos deles, estão com computadores, que somos deles, em princípio, estão com a mesma rede de internet. E, portanto, eu acho que era desnecessário também sacrificar os nossos professores, como foram sacrificados no terceiro período do ano passado, embora fizeram um trabalho, é bom que se diga, de excelência, os nossos professores, mas eu acho que era escusado tornar a sacrificar os nossos professores. E como não estamos ainda em final de período, eu não queria dar nenhuma nota, portanto, ao nosso Ministério nem ao nosso Ministro. Obrigado, Filipe Lima. Vamos agora fazer um curto intervalo no Primeira Pessoa. Voltamos já a seguir com a entrevista a Filipe Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. O presidente do PSD, Rui Rio, escreveu no Twitter que a proibição de aulas digitais no ensino privado é uma medida totalitária de perfil marxista. Reconhece-lhe alguma razão neste ponto? Eu acho que era um assunto escusado. Acho que era uma guerra que, entretanto, acalmou, mas era uma guerra que podia ser evitada. Ou seja, aquilo que, de facto, o privado reclamou foi a sua autonomia, e a autonomia portanto, nesta altura, poderem ter aulas à distância, autonomia que muitas vezes falta ao ensino público. Mas eu acho que era uma decisão que podia ser, era uma situação que podia ser, portanto, evitada, não foi, espero que esteja resolvida e também espero que, ao fim e ao cabo, o caso do privado e se calhar até algum público, admito isso, possam estar neste momento não a dar aulas, portanto, formais, mas de alguma forma a apoiar os seus alunos com recomendações que possam fazer, por exemplo, de leituras ou da resolução de alguns exercícios nestes 15 dias. É importante que nestes 15 dias os nossos alunos não pensem que estão de férias. Era muito grave se isso acontecesse. Ou seja, esta quebra abrupta das rotinas pode trazer, de facto, um grande transtorno nas suas aprendizagens. Nesse sentido, eu acho que, à distância, sem ser com nenhum formalismo, os nossos alunos poderão continuar a ser apoiados com recomendações que os seus professores possam fazer nestes 15 dias, que eu não gostaria que fossem vistos pelos alunos como de férias, porque não estão a ser vistos pelos professores como de férias. Eu quero dizer-vos que neste momento os professores das escolas públicas e também acho que do privado estão a trabalhar, estão a preparar testes, estão a corrigir testes, estão a preparar aulas, estão a fazer imenso trabalho burocrático que fazem nas escolas, neste momento estão a fazê-lo em casa. Portanto, os professores neste momento não estão de facto de férias, estão a trabalhar bastante, muito mais até, porque estamos à distância, do que muitas vezes na escola, que já é um trabalho árduo. E também dizer que este trabalho de 35 horas
diz a lei, é muito mais do que 35 horas. Bem sabemos que os professores, para além das aulas, para além das 22 horas letivas, portanto, que têm de segunda a sexta na escola, fazem um imenso trabalho não letivo e burocrático em suas casas, que superam largamente as 35 horas que nós estamos obrigados a trabalhar. Admite que este caso é uma arma para quem defende que o Ministério da Educação tem a tentação de nivelar por baixo? Nós das escolas, pois, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, mas eu acho que esta pergunta tem que ser respondida pelo Ministério da Educação. Nós nas escolas públicas tentamos fazer sempre o melhor pelos nossos alunos. É um trabalho árduo que o fazemos diariamente. Temos nas escolas públicas, como também no privado, com certeza, alunos da excelência, professores da excelência. Preparamos os alunos, como nós sabemos, que entram nas faculdades, e está provado, há um artigo que diz isso, que os alunos das escolas públicas são aqueles alunos que fazem o ensino secundário, o ensino superior com melhor preparação, com melhores notas e em menos tempo. Isto para não falarmos dos rankings, eu tenho também a minha opinião, acho que é uma falsa tabela classificativa dos rankings, mas de facto nós preparamos os alunos para o ensino não superior, com o sucesso que todos reconhecemos, e também preparamos os alunos para a vida. Portanto, não nos interessa só nas escolas a classificação que damos para entrar na faculdade, nos exames, é muito importante, e disso acho que o ensino superior reconhece a boa preparação que eles trazem do ensino não superior do público, mas também nos interessa preparar os alunos para a vida, sem competições com o privado. Eu acho que cada um tem o seu espaço, é importante haver o privado, é importante existir o público, sem competições, e cada um faz o seu trabalho. A escola pública, na minha opinião, tem feito um trabalho de excelência, graças, de facto, ao trabalho e às tarefas árduas que os seus professores, os seus profissionais desempenham com de facto, bastante eficácia, e é do agrado geral da parte também dos encargos de educação. O Presidente da República, que acaba de ser reeleito, é conhecido, entre muitas outras coisas, por ter sido professor ao longo de décadas. A seu ver, Marcelo Rebelo de Sousa tem dado a devida atenção aos problemas do setor da educação? O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa muito influente no país, em Portugal, enquanto Presidente da República, não há dúvida. E eu gostaria que neste segundo mandato, se é que posso ter este desejo, que ele desse mais atenção à educação. Não sinto que eu despreze de forma alguma, mas gostaria que neste segundo mandato, nestes 5 anos, desse ainda mais atenção durante o seu mandato, portanto, à educação, às várias fragilidades, também às partes positivas. A educação também, ainda bem, tem muito de positivo, mas gostaria que se ouvisse falar mais da educação. Ouvimos falar muito de saúde, que é muito importante, muito da economia, muito da vertente financeira também, muito da justiça, e da educação ouvimos falar quando é para dizer ou é para falar de algo negativo. Portanto, nesse aspecto, gostaria muito que Marcelo Rebelo de Sousa acompanhasse, de facto, a evolução positiva da educação do seu país, a educação pública e a educação privada, e também já agora pedir também aos mídias que o fizessem. Muitas vezes as escolas aparecem nos jornais, ou a educação aparece nos jornais por maus motivos. E há tantos bons motivos, tantos, mas tantos, que as escolas e a educação poderiam aparecer, não digo nas primeiras páginas, mas nas boas notícias, quer dos jornais, quer da imprensa, de uma forma generalizada. O Filinto já mencionou algumas das dificuldades que enfrentam os alunos quando estão em regime de ensino à distância. Então é mesmo possível afirmar que este tipo de ensino reduz o rendimento dos estudantes? Sem qualquer dúvida, mesmo daqueles estudantes que lá em casa têm um computador, têm uma sala onde estudam só para eles, têm um ambiente salutar, mesmo para esses serão prejudicados, com certeza, mas são os menos prejudicados. Os mais prejudicados, como nós sabemos, são aqueles que lá em casa de facto não têm condições físicas, condições humanas e condições materiais para acompanharem um ensino de emergência. Portanto, é reconhecido que se os alunos ficarem em casa, com certeza, não têm o mesmo rendimento que teriam
se as aulas decorressem no seu espaço normal. Isto de muito para além da socialização que o espaço normal que a escola oferece aos seus alunos. Digamos que se a escola é o elevador social, e é verdade, à distância também será o elevador social, mas vai subir muito lentamente e cá para nós, em alguns casos, até vai descer. Eu estou a falar muito concretamente daqueles alunos que lá em casa, de facto, não têm as devidas condições de facto, para suportar este ensino de emergência e, portanto, estou num patamar, mas a partir do momento que vão ter o ensino à distância, esse patamar não sobe lentamente, como em alguns casos, e ele baixa para outros pisos que nós não quereríamos. Por isso é que aquilo que nós achamos é que há que evitar não presencial. Há que evitar. Mas, claro, pela nossa saúde, e se for esse o desígnio dos peritos médicos, com certeza que nós faremos o sacrifício de ter este ensino à distância. O sacrifício que é para professores, que é para alunos, que é para pais. É um sacrifício para todos, não é só para as escolas. Quais as lições que o Governo poderia ter retirado da primeira fase do ensino à distância e aplicá-las agora para que pudesse correr melhor uma segunda possível fase? A resposta mais óbvia, claro, que era fazer chegar atempadamente o material digital, portanto, e incluo aqui também a rede de internet, portanto, aos alunos. E eu agora acrescentaria aos professores e reforçaria e às escolas. Eu acho que isso era importante, embora o pensamento talvez fosse o do ensino à distância foi só no terceiro período do ano passado e agora, portanto, iremos ter o ensino presencial. Se calhar foi esse o pensamento, e se foi, estava errado. Já percebemos que este ensino à distância, eu penso que não veio para ficar, não queria, mas se calhar a momentos, a espaços, vamos ter que o abraçar, infelizmente. Se calhar no dia 8 de fevereiro, e agora aqui é um mero prognóstico, alguns alunos de alguns ciclos de ensino continuarão a ficar em casa, com o ensino, portanto, online, eventualmente. Esta podia ser uma das primeiras aprendizagens deste governo em relação àquilo que se passou, portanto, no ano passado. Também me parecia importante reforçar a formação que foi dada aos professores. Acho que este ensino à distância, também no terceiro período, habilitou os nossos professores. Nós neste momento temos mais literacia digital, nós e os alunos, é verdade, mas não podemos parar. Portanto, é necessário que, portanto, os nossos professores, os nossos alunos, sobretudo os professores, continuem a ter mais formação para lidar com o mundo digital. Aliás, quero dizer-vos que é uma das partes positivas no meio desta negatividade. Nós tínhamos professores, naturalmente, que não recorriam nas suas aulas, portanto, à informática. Não recorriam, não tinham necessidade. Mas neste momento quero dizer-vos que a necessidade aguça o engenho e hoje em dia temos nas escolas alguns professores que anteriormente, de facto, desdenhavam, entre aspas, o digital e hoje, vou exagerar, são autênticos doutores, não prescindem nas suas aulas do material digital. Esta parte foi a parte positiva que trouxe, portanto, esta pandemia para as escolas. Mas, sobretudo, aquele primeiro ponto que eu frisei, é um ponto lógico, eu acho que atempadamente os computadores deveriam estar na escola para que a promessa do Primeiro-Ministro fosse concretizada. Tem sido registada a falta de alguns professores, a desistência poderá ter que ver com as dificuldades com que estes se têm deparado? Os professores não estiveram ausentes. Os professores no primeiro período, tirando alguns atestados, não estiveram ausentes, estiveram muito presentes. Aliás, a minha perspectiva era essa que acaba de dizer. Mas, na verdade, não tivemos... Os professores foram assíduos, estiveram presentes.
A partir do momento em que, como eu há bocadinho disse, houve aquele medo instalado nas escolas, sobretudo na semana passada, em que o Primeiro-Ministro, portanto, falou ao país que teríamos que ir para casa, as escolas estariam encerradas, os professores mantiveram-se de pedra e cal. Os professores foram muito firmes, não tiveram receio. O receio, já vos disse, foi motivado por aquelas duas situações. Agora, eu não quero também que a pandemia, que é muito grave que estamos a viver, nos faça esquecer problemas estruturais, e por falar de professores, da educação. Eu temo uma pandemia na educação, que é a pandemia da escassez de professores. Eu sei que este assunto já está a ser um bocadinho abafado pela atual pandemia, mas eu acho que temos que emergir este assunto. Ou seja, que nós temos falado, como vocês sabem, frequentemente. Eu temo que nos próximos anos, porque não há professores, ninguém quer ser professor. Nestes anos, nesta década, 58% dos professores irão jubilar. Irão aposentar 58%. Ninguém quer ir para as faculdades e estudar para ser professor. E nós estamos num sistema educativo que é tirano. Tirano. Sabem porquê? É tirano pelo seguinte: o nosso sistema educativo tem milhares de excelentes professores contratados. Ou seja, professores muito habilitados, professores muito experientes, com 10, 15, 20 anos de experiência. O que é que faz o sistema educativo? No dia 31 de agosto, dá um pontapé nestes professores e coloca-os no olho da rua no dia 1 de setembro. Isto é totalmente incongruente. Se nós não tivéssemos em Portugal falta de professores, se a escassez de docentes não fosse problema, eu até podia dar de barato aquilo que acabo de dizer. Mas não é verdade. Nós não temos professores e, portanto, eu temo que a seguir esta pandemia, ou contemporaneamente a esta pandemia, tenhamos uma pandemia só da educação, que é a pandemia da escassez dos professores. E não vejo indício algum, não há um sinalzinho, um indício qualquer para combater esta pandemia. E eu temo viver situações como no século passado, em que chegavam às escolas de Portugal, nos anos 80, anos 90, professores, com as chamadas habilitações mínimas, ou seja, com habilitações básicas para lecionar. Eu pergunto se é isso que nós queremos para a nossa educação. Atualmente, nas escolas públicas, também privadas, suspeito, temos professores de excelência, muito habilitados, muito capacitados, mas esses professores de excelência estão a sair e não há gente que os substitua. Eu penso que é um assunto muito sério na educação e é um assunto que me tem preocupado bastante. Temos falado disto também publicamente, mas até o momento, como eu vos disse, não há sinal para o resolver. E, portanto, será a próxima pandemia, acho eu, não queria que fosse, mas perspectivo esta pandemia na educação. E não vê a atenção desta equipa ministerial para esse... Não vejo, não, neste caso concreto não vejo nenhum sinal, não vejo nenhum sinal de nenhum setor, nem deste governo, para atacar, se assim posso dizer, um problema muito grave, bastante grave. E como é que se resolve? Mexendo nas carreiras? Nós já demos uma ou duas soluções. Por exemplo, os professores contratados, com mais de 15 anos, com mais de X anos de serviço, eu aponto o 15, mas pode ser 10, pode ser... Seria o número a encontrar pelo nosso governo, vamos supor que são com mais de 15 anos de serviço. Este ano, como vocês sabem, é o ano do grande concurso, do concurso que sucede só de 4 em 4 anos. Este ano é o ano do grande concurso. Portanto, estamos na altura certa. Para quê? Para haver uma vinculação extraordinária desses professores contratados. E eu temo que estes professores, porque percebem que a vida deles é muito instável, já que no dia 1 de setembro, todos os anos, estão no desemprego, abandonem a educação e vão para outras áreas, deixando mais pobres o nosso sistema educativo. E, portanto, nesse sentido, é preciso que estes professores não escapem às escolas, à educação, mas é preciso, de facto, vinculá-los. Eles querem ter, de facto, uma vida sem sobressaltos. Não conseguem. E também, já agora, aqueles professores que estão atualmente no sistema de ensino, aqueles professores que suportam a educação, devem estar mais motivados.
Eu acho que deveria de haver mais motivação, também deveria de existir indícios de poder existir esse aumento de motivação dos nossos professores, que na verdade estão desmotivados, embora já saibamos que quando entram na sala de aula a desmotivação fica cá fora, mas estão descontentes, de facto, nomeadamente com as suas carreiras, pois claro, nomeadamente com a forma como são avaliados, também os diretores, não estão contentes com a forma como são avaliados. Eu acho que são situações, quer as carreiras, quer a avaliação dos professores, dos atuais professores, são dos quadros, era importante para aumentar a motivação destes excelentes profissionais. E por último, Filinto Lima, tendo em conta tudo o que já experienciou nestes últimos 2 anos, pergunto-lhe qual é o maior receio que tem para este ano letivo e para os que se seguem. Um dos meus maiores receios, tendo em conta a pandemia, é de facto nós perspectivarmos de tempos em tempos o ensino não presencial. Esse de facto é o meu maior receio. Portanto, enquanto a pandemia não estiver resolvida, eu penso que na nossa mente, na nossa alma, vai estar sempre a pesar, de facto, esse tipo de ensino que ninguém quer, mas que será o mal menor. Portanto, é a possibilidade de, a qualquer momento, ou a qualquer instante, ou de tempos em tempos, temos que regressar ao ensino não presencial. Isso incomoda-me bastante. Se não tivéssemos a viver a pandemia, se estivéssemos a falar aqui há um ano atrás, estaríamos em janeiro de 2020, o meu problema não era esse, porque não existia pandemia, o meu problema era outro. Era aquele que eu acabei de dizer, usando agora as palavras do momento, era a pandemia na educação, motivada pela escassez de professores. É muito preocupante, eu bem sei que não é só em Portugal, mas é no meu país, que eu amo, é muito preocupante este problema, sobretudo quando não há indício da sua resolução. Nós não podemos ter nas escolas, nós não podemos recuar na educação 40 anos atrás. A educação em Portugal tem feito um percurso de excelência. Nós temos tido resultados internacionais que não nos envergonham, graças aos professores. Não nos envergonham. Devemos estar contentes com esses resultados. Agora, nós não podemos ter esses resultados, com certeza, com professores, como tínhamos no século passado, sem habilitações ou com as chamadas habilitações mínimas. Nós não queremos isso. Nós queremos professores, como temos atualmente no sistema educativo, habilitados, professores, portanto, empreendedores, professores que dão sempre o melhor de si e que motivam os seus alunos e professores que preparam os seus alunos para a faculdade e também para a vida. Assusta-me, incomoda-me também, a parte, com certeza, da pandemia, incomoda-me perspectivar, já há algum tempo, não é de agora, perspectivar, de facto, esta pandemia, que eu acho que é previsível, porque a que estamos a viver não era previsível. A que eu estou a falar é previsível, porque nós já há uns anos, esta parte, temos alertado o governo para a situação, que é a pandemia, portanto, da educação, como eu disse, deixem-me repetir, motivada pela escassez de professores. Muito obrigado, Filinto Lima. Chega ao fim o Primeira Pessoa desta semana, com o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Para a semana regressamos com um novo entrevistado.